Senhor quer falar com você. No primeiro dia dessa campanha, falando sobre Ana, sobre a promessa, ela tinha o sonho de ter um filho e simplesmente ela não podia gerar. Ela teve que passar por muitas provocações debaixo do seu telhado, chorou amargamente. Quem era um líder que deveria simplesmente olhar com mais compaixão para ela, não olhou, a julgou, e simplesmente quando ela se justifica e ele entende, ele profetiza sobre a vida dela, ela acredita, volta para sua casa e Deus faz um milagre na vida dela. O segundo dia a gente falou sobre Samuel. Samuel é o filho da promessa, é o filho de Ana. Samuel é aquele que desde pequeno é criado no templo, num lar na qual não é um seu lar de sangue, não é um seu lar biológico, na qual ele talvez era até mesmo destratado naquele lar. Não sabemos o jeito exato em que Samuel era tratado naquele lar, mas não era um lar de sangue, era um lar em que simplesmente ele estava ali aos olhos dele por estar. Talvez Samuel pensasse consigo mesmo: o que é que eu estou fazendo nessa casa? Por que Deus me permite passar tanta coisa? E talvez, eu não sei como você chegou aqui, mas talvez seja o seu pensamento: Senhor, por que é que eu tenho que viver tantas coisas assim na minha família? Debaixo do meu telhado, com a minha parentela. Quem deveria me abraçar não me abraça. Quem deveria me consolar não me consola. Quem eu achei que seria o meu amigo não é. Aí você se desdobra, te pergunta como foi cantado como Jó. Porque se você for parar para analisar, depois que Jó perde tudo, o que resta para ele é perguntar para Deus. É perguntar o porquê que ele está vivenciando isso. Tem pessoas que dizem que Jó não questionou. Só que eu digo a mentira, porque no final Jó questionou, porque até os seus 3 amigos o questionaram. Se você realmente fazia tudo que era certo, Jó, por que é que você perdeu tudo? E talvez há muitos questionamentos sobre a tua vida e você chegou nesse lugar dessa forma. E o Senhor somente te trouxe aqui para dizer: tudo isso que você tem vivenciado é meu propósito. Tudo isso que você tem passado na sua casa, debaixo desse telhado, é meu propósito. Todo esse tempo que você não entende é o meu propósito. E é difícil quando Deus simplesmente nos confronta apenas dizendo: é o meu tempo. Só que a gente se pergunta: até quando, Senhor? Sabemos que é o teu propósito e sabemos que é o teu tempo. Só que até quando? Até quando eu quiser. Até quando você entender que eu sou o pai e você é o filho. Até você entender que eu sou o oleiro e você é o barro. Até você entender que é eu que mando e não é você. Até você entender que os meus caminhos e os meus projetos na tua vida são melhores do que o seu. E muitas das vezes você tem virado e se perguntado, ido à direita, ido à esquerda, tem retrocedido, às vezes avançado demais. E o Senhor está dizendo: ei, até quando vai viver dessa forma? É Ele te perguntando: não adianta ir para a direita, não adianta ir para a esquerda, não adianta querer retroceder ou querer correr demais. Não adianta. Você precisa entender o meu tempo. Você precisa entender o meu caminho. Aleluia. A Bíblia nos declara dizendo então que Samuel cresce nesse lar e a gente já sabe o final da história. Ele cresce, ele é mais obediente do que os próprios filhos de Eli. Hófni e Finéias. Enquanto Samuel fazia tudo que era agradável ao Senhor, Hófni e Finéias fazia tudo que era desagradável a Deus. Para você ver que nem sempre aqueles que são líderes, os seus filhos realmente vão seguir o seu caminho. E com Samuel não é diferente. Quando Samuel envelhece e tem os seus próprios filhos, que são 2, a Bíblia diz que eles não seguem o caminho de Samuel. Só que Samuel tem princípios. Samuel sempre andou no caminho de Deus, só que os seus filhos não. Porque o caminho dos filhos não é o mesmo caminho do pai. O seu caminho não é o caminho dos seus pais. Isso pode ser tanto do lado bom quanto do lado ruim. O que disseram a seu respeito dizendo: vai ser como a mãe, vai ser um nada, vai ser simplesmente uma alcoólatra, uma viciada, vai ser aí na malandragem. O que decretaram a teu respeito de ruim, descarta, porque não é o que Deus tem para a sua vida. Ele te trouxe aqui para dizer: o que lançaram sobre você, palavras de maldição dizendo: a família dela é assim, não constrói nada, não tem nada, eles não são nada. Isso Deus não
não tem para sua vida. Ele já está dizendo para você que não é isso que Ele tem para você. Ele tem vida, Ele tem saúde, Ele tem prosperidade, Ele tem caminho bom para você, não é caminho ruim. Deus, Ele não faz o filho simplesmente para viver por aí mendigando, não. Ele não faz seu filho mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome, diz a palavra. Se Ele cuida dos passarinhos e Ele veste a erva do campo, quem dirá você que é filho? Quem dirá você que é filho? Ele cuida de ti. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele ainda cuida de ti, e o inimigo ainda não tem poder sobre a sua vida. A Bíblia nos declara dizendo então que Samuel vai crescendo, ele envelhece, tem seus filhos, os seus filhos não seguem o mesmo caminho. A Bíblia nos declara dizendo que o povo de Israel começa a olhar as outras nações, as guerras, e agora eles querem um rei. Simplesmente o próprio Deus cuidando deles não é suficiente. Talvez seja um pensamento de pessoas aqui nesse lugar. Talvez você ache que pela força do seu braço você vai conseguir sobreviver a esse mundo. Só que é o Senhor dizendo: sobre a força do teu braço você não consegue. Você homem, você mulher, você precisa de Deus. Você precisa da presença. A Bíblia nos declara dizendo que quando há guerra lá e simplesmente vem a notícia que a arca foi levada, que a presença de Deus foi levada, Eli simplesmente cai, quebra o pescoço, morre. A mulher que estava tendo o parto, se eu não me engano, ela morre também, e coloca o nome do seu filho de Icabode, que esse foi a glória de Deus. Os dois filhos do sacerdote morrem, ou seja, sem a presença de Deus no lugar, na tua vida, na tua casa, é morte. Sem a presença não tem vida. Sem a presença é só desgraça. Eu vou usar o termo desgraça. E Provérbio vai dizer que o homem sem Deus, em vários exemplos, o homem que não tem Deus é um homem desgraçado. É difícil ouvir uma palavra dessa, mas se você não tem Deus, você é um homem desgraçado. Você é uma mulher sem a graça. Você está entendendo o peso dessa mensagem? É o Senhor dizendo: você já está há muito tempo sem a presença. Até quando você vai ficar sem a presença? A morte está batendo na sua casa. A saúde já foi embora faz tempo. A vida financeira está lá embaixo e ainda não se dobra a minha presença. Eu vou precisar tirar o que mais de você? Eu vou precisar tocar mais em quem da sua casa? Para você entender que você é minha, que você é meu, que não é como você quer. É difícil. Só que sem a presença de Deus não flui nada. E às vezes você pergunta por que a porta não se abre, por que isso não acontece, por que aquilo não acontece, porque está sem a presença, porque esqueceu a presença, deixou a presença de segundo plano. O teu filho, infelizmente, ele é segundo plano mediante a presença. O seu filho, ele não tem que ser prioridade. A sua casa não tem que ser prioridade. A presença primeiro. Porque tudo que você tem, foi Ele que te deu. E quando Ele quiser, Ele arranca. E Deus, Ele sabe no que tocar em você para te fazer estar aqui. E é por isso que você está aqui. Porque Ele já tocou onde dói. Todo mundo que está aqui nesse lugar já sentiu a potente mão de Deus. Já sentiu o Senhor arrancando algo que doía muito. Se você está aqui é porque um dia a sua saúde não estava bem. Se você está aqui é porque um dia você precisava de uma porta aberta, você estava a ponto de ir a naufrágio e simplesmente você teve que recorrer a Ele. Porque nada se abria. Ninguém te ouvia, ninguém abria a porta para você. Só que Ele abriu a porta. E é a porta da graça, é a porta da misericórdia. Ele está dizendo: ainda está aberta, mas um dia eu vou fechar. Eu não sei o que você queria ouvir nesse lugar, só que o Senhor está dizendo: o povo de Israel não queria ser governado por Deus, queria um homem à sua frente, queria um presidente carnal. Quem é um ser humano diante de um Deus? Você não precisa de um homem à sua frente, você precisa de Deus. Você não precisa de um ser humano, você precisa de Deus. A Bíblia nos declara dizendo então que o povo de Israel agora está olhando as outras nações e está falando: queremos um homem, queremos um rei. Desse jeito não dá, Samuel, providencia. Samuel
Senhor, você não está vendo o que o povo está fazendo? Eles estão querendo simplesmente um homem. É como se olhasse nos dias atuais e alguém estivesse recitando ou lendo essa palavra e ninguém desse ouvido, talvez eu pregando ela, ninguém talvez acreditando nela, e o Senhor dizendo para você: não dou visão, até entender que a minha palavra é prioridade. Não dou revelação, não dou saúde, não dou porta aberta, não faço milagre, eu não faço nada, até entender que a minha palavra é a verdade, até entender que ela precisa ser acreditada. Isaías vai dizer quem deu crédito à nossa pregação. Realmente, talvez você já deve ter se perguntado: essa Bíblia já passou em diversas mãos e eu vou lá acreditar no livro? Quem nunca pensou assim? Só que esse livro não é um livro qualquer. Porque no momento exato de uma crise ou que você estiver precisando, no seu lar, aonde quer que você esteja, se você orar e abrir essa palavra e ler, é o que você mais vai precisar estar ouvindo, vai ser respondido. Ela é mais atualizada do que o seu Instagram. Ela é mais atualizada do que qualquer coisa. Se o Senhor olhar aqui e falar que vai ter uma guerra amanhã no Brasil, vai ter uma guerra amanhã no Brasil, porque Ele está falando. Você precisa entender que a palavra dele é prioridade na sua vida. E enquanto você deixa de lado, querendo ouvir homem, querendo ouvir visão, revelação, querendo ouvir qualquer outra coisa, nada acontece. Nada acontece. Ele às vezes permite alguém simplesmente no meio da rua te parar com o espírito enganador e falar o que o teu coração mais deseja, e simplesmente não acontecer. E você simplesmente dizer: Deus mentiu, ele usou o servo dele, mas não foi ele. Simplesmente ele permitiu que o inimigo te enganasse. Para você entender que você precisa acreditar na palavra, é no que está escrito, não naquilo que te dizem. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está dizendo, mas há muitos enganadores e falsos profetas, e o Senhor está dizendo: tem padecido porque tem ouvido errado, tem ido a lugares errados. Eu estou dizendo para você: leia a minha palavra. Eu estou te ensinando: leia, medite, porque aqui você tem resposta. A Bíblia nos declara dizendo, então, eu já estou terminando, que simplesmente o povo quer um rei, e simplesmente vai acontecer. Eles pedem um rei e Deus vai dar um rei, mesmo Deus vendo que Ele próprio está sendo rejeitado. Ele, de certa forma, vai fazer a vontade que o povo está querendo, para que o povo entenda que Deus até permite certas coisas, para você entender que a vontade de Deus é melhor. Mas se você quer assim, Ele até permite. Você quer esse carro aqui? Ele tinha melhor. Você quer esse? Ele te dá esse. Ele tinha esse relacionamento. Você quer aquele? Não vai com esse. Mais ou menos assim, para você entender. Você quer a sua vontade? Então faça a sua vontade. Só que Deus tem melhor. Você quer fazer a sua? Ele permite. É isso que Ele está te dizendo. Você veio aqui atrás de uma resposta e Ele está te respondendo. Você perguntou para Deus e Ele está te respondendo. Ele simplesmente me trouxe para dizer: você quer isso? Eu tenho o melhor. Você quer isso? Eu te dou. Pode ficar. Eu permito. Só que no final não é o resultado que eu queria para a sua vida, porque eu queria fazer melhor. Eu queria fazer de outra forma. Mas pela tua insistência e pela tua impaciência, eu faço assim conforme você quiser. A Bíblia nos declara dizendo então que Saul é escolhido pelo povo, um homem que cuidava de jumenta, um homem que simplesmente era um medroso, um homem que não estava apto a estar na frente do povo. O povo escolhe ele. A Bíblia nos declara dizendo, se você quiser acompanhar, e já estamos encerrando, no capítulo 13, se levanta uma guerra entre os filisteus e Israel. Tem uma guarnição dos filisteus. O filho de Saul acaba com todos os filisteus. Não foi Saul, foi seu filho. Só que Saul leva todo o crédito, leva toda a honra, e geralmente Saul sempre fazia isso. Toda a guerra que tinha, alguém vencia para ele e ele levava o crédito. Ou seja, era alguém que simplesmente se apoiava nos outros. Era alguém que simplesmente não conseguia guerrear, não podia estar ali na frente, mas estava, não conseguia colocar, vamos dizer assim.
alguém que não podia defender o povo. É como eu e você. Às vezes a gente aposta tanto em pessoas errantes e a gente acha que vai ter um tal resultado e nunca vai ter. Porque aquela pessoa não é apta a estar ao teu lado. Ela não é uma boa amizade. Ela não é um bom relacionamento. Eles da sua família até são piores do que o inimigo. Porque os piores são de dentro de casa. A flecha que vem de longe, ela não fere tanto quanto a que vem de perto. Você precisa entender isso. Os teus piores inimigos estão aqui dentro. Os teus piores inimigos estão na tua casa. Aquele que você deita e acorda são os piores. Deus não te trouxe aqui somente para dizer, para você abrir os olhos com o teu inimigo. Não, mas para te alertar. É um conselho de pai. É um conselho de um amigo verdadeiro te dizendo, abre o olho. Vigia com quem você conversa. Vigia onde você pisa o teu pé. Vigia para quem você conversa sobre a sua vida pessoal. É o Senhor te dizendo, eu te trouxe aqui para te alertar. Eu tenho vida, só que tenho aberto a boca para pessoas que não convêm e tenho perdido guerra. A guerra aqui de Saul, simplesmente, seu filho dá um crédito a ele, vamos dizer. Só que ainda tinha mais inimigo, porque sempre vai ter mais. A guerra é constante. Quando você pensa que um problema acaba, vem outro, não é assim? Quando você pensa que acabou um, vem outro, é assim. A vida é assim, só que você precisa se ataviar, se revestir, porque senão você perde guerra. E é o que o Senhor diz nesse lugar. Tem perdido guerra porque não está revestida na oração. Tem perdido guerra porque tem comentado com quem não deve. Tem confiado no próprio inimigo. Quem quer ver a tua morte, você tem falado sobre os teus segredos. É como Sansão. É como Sansão está contando o seu segredo, aquilo que Deus te mostrou, aquilo que Deus falou, aquilo que é tua fraqueza e você sabe. Você está falando para o teu inimigo e você não quer perder guerra. E você quer dizer para Deus, Deus, por que eu estou nessa situação? É o Senhor te dizendo, fecha a boca. É o Senhor te dizendo, confia em mim, não confia no homem. É o Senhor dizendo, lança para mim a tua ansiedade, não lança no homem. Porque o homem olha para você e ele talvez não te valorize. O homem vai olhar para você e simplesmente vai te jogar lá fora. Ele te usa e te descarta. O homem ou a mulher, o ser humano, ele é assim. É quando convém. E o Senhor está dizendo ao coração feridos nesse lugar, porque houve quebra de confiança. Teve quebra de aliança. Só que o Senhor está dizendo aqui que Ele restitui. Ele é a aliança. Ele é a própria aliança. Ele é a própria união. Ele é o próprio amor. Ele é aquele que simplesmente pega o que está destruído e Ele faz algo novo. Quando confiamos nele. E para concluir, a Bíblia nos declara dizendo que os inimigos vindo contra Saul, contra o povo de Deus, no versículo 8, Saul está desesperado. Saul não sabe mais o que faz. Talvez seja como você que veio nessa noite, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas veio nesse lugar porque obviamente está desesperado, precisa de uma resposta. Ele está 7 dias esperando por uma resposta. Ele está 7 dias esperando pelo profeta. Ele está 7 dias esperando por alguém para dizer o que ele deve fazer naquela guerra. Talvez você, Senhor, o que é que eu faço? A minha vida está desse jeito, o que eu faço? E o Senhor está dizendo, escuta as minhas palavras nessa noite. É melhor obedecer, filho, do que sacrificar. Saul simplesmente dá ordem para os seus servos, dizendo, traga ofertas, traga isso, traga sacrifício, vamos fazer um sacrifício, mas ele não pode. Ele não é sacerdote. Ele não pode tocar nessas coisas. Ele não pode tomar a frente dessa forma. É igual você, muitas das vezes está vendo o tempo passar, o teu relógio, achando que o teu relógio é o relógio de Deus, está desesperado e está querendo agir. E o Senhor está dizendo, não faça isso. Está querendo simplesmente largar casa, largar filho, largar emprego, largar relacionamento, largar igreja, largar tudo. E o Senhor está dizendo, não faça isso. Não adianta querer fazer aquilo que eu não te ordenei. A ordenança é, escuta a minha voz. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu sou o Deus que curo, que saro, restituo. Eu
que faço tudo no meu tempo. A Bíblia nos relata dizendo que ao 7º dia, simplesmente ele faz ali o sacrifício. E quando ele termina, o profeta chega. Eu não sei quanto tempo você está nessa provação. E eu nem sei o tanto de decisões erradas que você já tomou antes de estar nesse culto. Só que o Senhor está dizendo, hoje é o dia de você tomar uma decisão certa. Hoje é o dia de você simplesmente entender que sem a presença de Deus você não faz nada. Eu não estou dizendo para você que simplesmente você precisa aceitar, na verdade é Ele que te aceita, mas simplesmente vestir uma roupa de crente, falar como crente, se comportar como crente, não. Nada forçado. Deus não quer você forçado. Deus, ele não é hipócrita. Deus, ele não força ninguém. A questão de Deus é você entender. Ele só quer que você entenda que quando você levanta a sua mão, não é você mais nessa guerra, é Ele. É isso que Ele quer que você entenda. Que essa guerra que você precisa que seja resolvida, é somente Ele que pode resolver. Mas, Franciele, é o meu relacionamento. É só Ele. Entrega a sua vida a Ele. Entrega o controle desse relacionamento a Ele. Franciele, a minha vida financeira, eu nem sei o que eu vou comer amanhã. Entrega a sua vida a Ele. Porque se Ele cuida, Ele só cuida de filho. Ele não cuida de quem não é filho. Quem levanta a mão e é filho, Ele cuida. Quem não é filho, Ele não pode se responsabilizar. Ele cuida de filho, você é filho. Você chegou como filho, se você não é filho, então se torne filho. Se Ele te trouxe aqui, é para te dizer que Ele ainda te ama. Ele ainda cuida de você. Ele quer algo a mais com você. E Ele quer resolver isso aí que tanto machuca a tua alma. Só que você precisa de uma posição. Eu poderia pregar qualquer outra coisa, mas se eu pregar o que você quer, não vai ser a verdade, não vai acontecer na sua vida. Só que se eu pregar o que Ele está me mandando, você pode ter certeza que é capaz de você sair daqui e o teu problema já ter sido resolvido. Porque Deus é Deus de surpresa. Eu já quero concluir isso. Eu não sei porque eu não gosto de contar esse tipo de testemunho. Porque quando eu ouvia, eu ajudava muito. Por isso que eu não gosto de contar. Mas eu vivenciei, na verdade, eu vivenciei uma prova muito grande financeira. Muito, muito, muito grande. Desde o congresso da mocidade, uma prova muito grande, que eu não sabia o que fazer, as portas não se abriam, eu não entendia, e simplesmente o Senhor dizia, quero mais intimidade, quero mais de ti, quero isso, quero daquilo, você está fazendo, mas eu quero mais. O Senhor sempre vai exigir mais de você. Se você está vindo, Ele vai pedir para você aceitar. Se você já aceitou, Ele vai ir te moldando, e quanto mais você vai fazendo de um lado, Ele vai operando do outro. Ele sempre é assim, não é barganha, mas o Senhor é justo. Então quanto mais você faz aqui, mais Ele faz de lá. Se a guerra é espiritual, Ele vai resolver espiritualmente. Se a guerra é financeira, Ele resolve, enfim. E nessa guerra, eu só ouvi, eu só obedeci. E eu comecei a fazer o que Ele me pedia. Irmão, as portas fechadas, e o Senhor disse, eu vou abrir uma porta, só que no meu tempo. E eu agoniada, as contas chegando, os boletos chegando, tudo chegando. Eu sei que Deus usou um irmão lá na minha igreja, e ele depositou para mim uma quantia. Na verdade foram 2. O primeiro depositou R$1.000. Eu não gosto de falar de valor, por isso que eu falo, porque eu memorizava. Só que Deus mandou contar. E o segundo depositou, se não me engano, foi 800. E era totalmente a minha dívida. E quando o Senhor ele mandou isso, Ele mesmo testificou que era Ele mesmo, porque eu havia ouvido a sua voz. Eu não digo só financeiramente, mas tudo, irmão. É relacionamento, é financeiramente, é tudo. É na sua casa, é na sua família. Se você ouve o que Ele está mandando, Ele se responsabiliza. Só que você precisa ouvir. Então, eu não sei porque Ele mandou contar, não sei o que você precisa. Só que Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que cuida de você. Se você orar, se você pedir, Ele vai te ouvir. Só que quando Ele te der uma ordem, faça. Quando Ele te der um mandamento, obedeça. E o resto Ele cuida para você, amém? Fico com essa palavra, pode exaltar o Senhor com você.